Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui mais uma vez com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da palavra do Senhor. E, meus irmãos, a nossa temática desta tarde é Jesus e o seu povo. Meus irmãos, nós perceberemos aqui como Jesus ele se identifica com o seu povo. E aqui eu quero mostrar tanto Israel como povo de Deus, como a igreja povo de Deus e como Jesus se identifica com Israel e se identifica com a igreja. Meus irmãos, é nítido o que a Bíblia mostra para nós, que Israel e igreja são povos diferentes. Não é a mesma coisa, não é a sequência de um povo só. Não, são povos distintos, povos diferentes. Existem promessas específicas para Israel e existem promessas específicas para a igreja. Então existe o plano de Deus para a nação de Israel, como existe o plano de Deus também para a igreja. Então, analisando esses dois povos, nós veremos que Jesus se identifica com os dois povos. Jesus, ele se identifica tanto com Israel, como ele também se identifica com a igreja. Primeiro, vamos falar um pouco sobre Israel. É nítido também nas Escrituras o amor de Cristo para com Israel. Lembra de quando Jesus estava na terra e ele, olhando sobre a cidade de Jerusalém, ele chora dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês. Então Jesus traz um clamor sobre Israel, Jesus ele demonstra o seu amor sobre a nação de Israel e ele se identifica com a nação de Israel. Evidentemente, hoje a nação de Israel está fora do centro da vontade de Deus. É uma nação que está sendo, vamos dizer assim, deixada para sofrer o castigo de Deus, porque eles rejeitaram a Cristo, então Deus os rejeita temporariamente, mas um dia eles voltarão ao centro da vontade de Deus. E haverá a salvação nacional para Israel, que acontecerá durante o período tribulacional. Durante os 7 anos de tribulação, os judeus eles voltarão a procurar a Cristo. Os judeus voltarão a Jesus Cristo e Jesus Cristo os salvará. Então perceba esse contexto. Quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda aqui para a terra, após a batalha que nós conhecemos como a Batalha do Armagedon, e Jesus Cristo derrotar todos os seus inimigos ali daquele exército, naquela batalha, o que Cristo vai fazer? Agora ele vai reunir todas as nações para um grande julgamento, que é conhecido como julgamento das nações. E nesse julgamento nós perceberemos pela palavra de Cristo como ele se identifica com o seu povo judeu, como ele se identifica com a nação de Israel. Então naquele julgamento, como que Cristo fará? Ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes ele colocará no lado esquerdo. As ovelhas ele deixará do seu lado direito. E ele vai se voltar uma palavra de julgamento para os bodes, que representam todos aqueles que não se converteram no período da tribulação. E ele também vai voltar uma palavra, mas não de julgamento, uma palavra de convite, uma palavra de salvação para aqueles que creram em Cristo durante o período tribulacional. E quando ele se joga ou conversa com esses dois grupos de pessoas, ficará nítido a maneira que ele se identifica com o seu povo. E o povo que nós estamos falando aqui agora é com o povo de Israel, é com o povo judeu. Olha só, primeiro, lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 46, eu não lerei todo esse texto, visto que já é de conhecimento dos irmãos esse texto, um texto escatológico, mas o que acontece aqui? Aquela separação que eu mencionei. Então, bodes de um lado, ovelhas de outro lado, ou ímpios de um lado, salvos de outro lado, e ele agora vai se direcionar para esses povos. Primeiro ele vai falar com os salvos, primeiro ele vai falar com as ovelhas, e ele vai falar: olha, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e vocês me ajudaram, estava nu, vocês me vestiram. Então Jesus Cristo vai falar aquilo. E olha só a resposta das ovelhas. E eles vão fazer uma pergunta para Jesus, e Jesus irá responder então para eles. Olha só, a partir do versículo 38, diz assim, e 37, então perguntarão os justos,
Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Olha a resposta de Jesus Cristo agora, que interessante. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, olha só que interessante. Jesus Cristo, olhando para as ovelhas, vai dizer: olha, enquanto vocês estavam aí na tribulação, vocês me ajudaram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava em necessidade e vocês supriram a minha necessidade. Aí a dúvida vai surgir no coração e na mente dessas ovelhas, desses salvos. Eles vão dizer, né, com uma certa sinceridade, né, até talvez uma certa ingenuidade aqui, eles vão dizer para Jesus Cristo: Senhor, mas quando foi que nós te vimos? Eu nunca vi o Senhor fisicamente, nunca olhei para o Senhor com os nossos olhos, como que eu te ajudei? O Senhor está sendo tão bondoso para conosco, mas eu estou sendo sincero, onde foi que eu te ajudei? E Jesus Cristo então vai falar para eles: quando vocês fizerem um desses meus pequeninos irmãos. Irmãos, aqui quando Jesus ele fala pequeninos irmãos, meus pequeninos irmãos, ele não está falando de crianças, ele não está falando aqui de mendigos, ele não está falando de outras pessoas ou da igreja, não. Ele está falando do povo judeu que estará sendo perseguido na tribulação. Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos irmãos judeus, a mim vocês também o fizeram. Perceba nessas palavras como Jesus Cristo ele se identifica com o seu povo, como Jesus Cristo está correlacionado com o seu povo. No período tribulacional, quem ajudar um judeu, automaticamente é como se estivesse também fazendo isso para Deus, fazendo isso para Jesus Cristo. E Jesus está se identificando com essa ação. Quando vocês ajudaram eles, automaticamente vocês estavam fazendo isso para mim. Meus irmãos, da mesma maneira como Jesus se direciona para os salvos nesse julgamento, ele também vai se direcionar agora para os réprobos, para os perdidos. Ele também falará as mesmas coisas. Olha, malditos, vocês vão ser lançados no inferno que é preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. E aí, esses homens ímpios que não creram em Jesus Cristo na tribulação e, consequentemente, pelo fato deles não terem fé em Jesus, eles também não ajudaram os judeus, eles foram antissemitas aqui na terra, não se importaram pela perseguição que os judeus estavam sofrendo e com isso não ajudaram os judeus. Então agora, nesse contexto, Jesus Cristo está falando: vocês não fizeram para os judeus e para mim vocês também não fizeram. Essa é a mesma interrogação que essas pessoas terão. O versículo 44 diz assim: e eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e te não assistimos? Olha a resposta de Jesus. Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes também de fazer. Jesus mais uma vez se identificando com o seu povo. Olha, quando vocês não ajudaram os judeus, vocês também não estavam fazendo isso por mim. Por quê? Eu me identifico com o meu povo, eu estou em meu povo. E de fato, a nação de Israel no período tribulacional se converterá a Jesus Cristo. Ou seja, Cristo estará habitando nesse povo. Cristo estará no coração, transformará o coração desse povo no período da tribulação. Então agora Jesus está se identificando com o seu povo, que não é a igreja, é o povo judeu que se converteu na tribulação. Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Quando deixastes de fazer um desses pequeninos, a mim também deixastes de fazer. Meus irmãos, nós estamos percebendo que existe uma bênção especial sobre o povo de Deus. Seja igreja ou seja Israel, existe uma bênção especial sobre o povo de Deus. E Israel, como povo de Deus, existe uma bênção sobre Israel. Tanto que Deus ele prometeu para Abraão: olha, Abraão, quando Abraão ele foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, Deus ele também fala para Abraão: quem amaldiçoar a sua descendência será amaldiçoado. Quem abençoar a sua descendência será abençoado. Então perceba que os povos, as nações, os gentios serão julgados
à medida do tratamento que eles dão para o povo judeu. Meus irmãos, existem bênçãos para aqueles que amam o judeu. Existem bênçãos para aqueles que apoiam o povo judeu. Assim também como existem maldições para aqueles que são antissemitas, para aqueles que não querem o bem do povo judeu, né? Então perceba como que está o seu coração com relação aos judeus. Como que está a autoridade política que você pretende votar nessas próximas eleições? Como que é o plano dele ou a visão dele para o povo judeu? Será que ele tem sido antissemita ou será que ele não é antissemita? Será que ele é a favor do povo judeu ou será que ele não é a favor do povo judeu? Infelizmente, nós estamos vivendo um período onde a nossa liderança política máxima aqui do país, e a gente está falando aqui na figura do presidente, fica claro pelas suas palavras, pelos seus argumentos, que ele não apoia o povo judeu, não apoia. Tem apoiado até um grupo terrorista, que é o Hamas, mas não tem apoiado o povo judeu. Isso fica para nós como critério para votação também. Você vai votar em políticos que não apoiam o povo judeu, sendo que o povo judeu é um povo amado de Deus, é o povo escolhido do Senhor. Evidentemente, hoje a nação de Israel está desviada dos caminhos de Deus. Hoje a nação de Israel está afastada do caminho do Senhor, mas um dia Deus voltará a tratar com essa nação e eles serão o centro do mundo político, eles estarão no centro do mundo, o povo de Israel, porque Israel tem sido aí uma pedra de tropeço para muitas nações. Então, é a maneira que nós enxergamos Israel. Deus, ele nos abençoa ou nos amaldiçoa. E aqui eu estou falando em nível nacional, né? Evidentemente. Então aqui nós precisamos perceber qual que é o grupo político que eu vou votar e será que ele apoia Israel ou não apoia Israel. O que nós estamos percebendo até aqui? Que Jesus Cristo se identifica com o seu povo, com os judeus. E está claro aqui nessas palavras. Mas não apenas com o povo judeu. Meus irmãos, depois que o povo judeu, eles rejeitaram Jesus Cristo na sua primeira vinda, então Jesus Cristo levantou um outro povo, que é formado tanto de judeus quanto de gentios, mas crentes em Cristo. Então esse povo é chamado de igreja, que nasceu em Atos capítulo 2. Teve um certo homem chamado Saulo, que ele começou a perseguir os cristãos, começou a perseguir a igreja. E Jesus Cristo, em certa ocasião, se depara pessoalmente, cara a cara, como nós podemos dizer, com Saulo, com Paulo, e vai conversar com Paulo. E olha só como Jesus se identifica com a sua igreja, o seu povo, quando ele conversa então com Paulo. Olha só o que diz lá em Atos capítulo 9, que é o relato, a narrativa, o texto que fala da conversão de Saulo. E nessa aparição a Saulo, olha só o que acontece. Eu lerei aqui a partir do versículo 4, sabendo que os irmãos também conhecem já desse contexto da salvação de Paulo. Diz assim o versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, olha só que interessante. Paulo, ele não estava perseguindo diretamente a Jesus Cristo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado e estava no céu. Era impossível Paulo perseguir fisicamente a Jesus Cristo. Ele não estava lançando flechas para o céu, tentando ir para as nuvens para pegar Jesus Cristo que estava no céu. Não. Paulo estava aqui perseguindo os cristãos aqui na terra. E quando Jesus ele se depara com Paulo, ele fala claramente: por que você está me perseguindo? Quando você persegue a igreja, você automaticamente está me perseguindo também. Perceba, meus irmãos, como Jesus se identifica com o seu povo, assim como ele se identifica com Israel, ele se identifica também com a igreja. Paulo, você está me perseguindo. Enquanto você está aí prendendo aquele pequeno, prendendo aquele irmãozinho, quando você está matando aquele outro, você está fazendo isso para mim também, Paulo. Quando você está fazendo mal para a igreja, você também está fazendo esse mal para mim. Meus irmãos, Cristo ele se identifica com a igreja. Para nós fica uma palavra de alerta e uma palavra de consolo. A palavra de consolo é que Cristo está com nós em todo o tempo. Toda vez que alguém nos maltratar, e também automaticamente está maltratando, nesse sentido figurado, a Jesus Cristo. Toda vez que alguém fizer algum mal ou agravo para conosco, para a igreja de Cristo, né, num contexto coletivo, automaticamente também está afetando a Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo se identifica com a sua igreja.
A palavra de consolo para nós é que Cristo está conosco em todo o tempo. Nunca chegará um tempo em que Ele não mais identificará conosco. Não quero mais saber de vocês, não me identifico mais com a igreja. Esse tempo não existe, meus irmãos. Isso aí é um futuro imaginário e real que nunca existirá. Porque a realidade é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, independente dos seus sofrimentos, sejam eles de uma maneira natural, física, ou um sofrimento externo que alguém está causando contra você pelo fato da sua fé em Cristo Jesus, saiba que Cristo permanece contigo todo instante, para todo sempre e em todo momento. Cristo se identifica conosco, Cristo se identifica com o seu corpo, Cristo se identifica com a sua igreja, Cristo se identifica com o seu povo. Cristo é o cabeça, nós, igreja, somos o corpo de Jesus Cristo. Nunca haverá essa separação da cabeça com o corpo. Ninguém vai cortar ali o pescoço. Nunca poderá acontecer isso, porque se Deus é por nós, quem será então contra nós? Essa é a palavra de consolo para nós. Cristo está para sempre conosco, para todo sempre. E a palavra de alerta é que, se alguém quiser intentar fazer um agravo contra a igreja, perceba que esse agravo também está afetando a Jesus Cristo. Evidentemente, ali de uma maneira figurada, porque ninguém consegue ali realmente machucar a Jesus Cristo, mas de uma maneira figurada. Quando alguém faz para a igreja, está também fazendo para Jesus Cristo. Quando alguém faz um bem para a igreja, automaticamente está fazendo esse bem também para Jesus Cristo. Quando alguém faz um mal para a igreja, o corpo de Cristo, automaticamente está também fazendo mal para Deus, né? Para Jesus Cristo, que se identifica com o seu povo. É uma palavra de alerta para o mundo, porque Cristo, ele julgará todas as pessoas e todas as ações, inclusive aqueles tiranos que estão agravando a igreja, fazendo com que o cerco da igreja fique mais fechado, tirando a liberdade religiosa da igreja. Então, tudo isso não passará desapercebido no dia do julgamento. E é uma palavra que fica para nós, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E aqui eu quero encerrar a nossa live. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3, 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha só, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus, ele é vingador. Toda a ira pertence a Deus. A minha ira, minha própria ira é injusta. Muitas vezes ela é injusta. Ou eu posso agir de uma maneira injusta. Mas Deus, ele dá a devida paga para todos aqueles que forem contra o seu povo. Seja judeu, o povo de Israel, ou seja a igreja. Cristo se identifica com o seu povo, e tudo aquilo que fizerem contra o seu povo, seja o judeu, ou seja a igreja, Deus um dia, Cristo um dia, então não passará desapercebido aos seus olhos. Cristo um dia então dará a devida paga, dará o devido julgamento. O que nós aprendemos aqui então nessa live, meus irmãos? Que Cristo se identifica com o seu povo, seja o judeu, ou seja a igreja, Cristo se identifica com o seu povo. Espero que essa live tenha sido elucidativa para você, para que você possa aprender a identificação de Cristo com a igreja e que com isso Cristo nunca abandona o seu povo. Assim como ele não abandonou Israel, hoje Israel está abandonado temporariamente como um juízo de Deus para a vida deles. Só que a promessa de Deus para esse povo ainda irá se cumprir e haverá uma salvação nacional para o povo de Israel no período tribulacional. E também Deus, ele também não abandona a sua igreja, que somos nós. Mas chegará um dia em que nós subiremos para o céu para encontrar Jesus Cristo nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, que essa palavra seja aplicada ao seu coração, trazendo para você consolo e orientação.